Bom dia, queridos amigos, muita paz no coração, muita luz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho na Rede. Por favor, meus amigos, me deem um toquinho que deu um probleminha aqui na minha comunicação, se áudio e vídeo estão ok, tá? Bom dia, Ederson, bom dia, Dete. Sejam bem-vindos, muita paz. Turminha, me dê um ok aqui sobre o áudio e vídeo e a gente já começa daqui a pouquinho. Legal, pessoal. Então, boa semana a cada um de vocês. A gente está no Evangelho da Rede, pela Rede Amigo Espírita. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui juntos em mais um estudo, né? Bom dia, Cris. Bom dia, Marinalva. Bom dia, meus amigos. Muita, muita paz no coração de todos. Eu quero começar esse estudo de hoje com a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como ele aceitou, esse mundo tal como é, e não como eu queria que fosse. Confiando que ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele eternamente na próxima. Então sejam todos bem-vindos, todo mundo que está chegando agora aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo da obra Jesus no Lar, capítulo 45, o imperativo da ação. Vamos à leitura aqui do nosso texto e daqui a pouco aos comentários. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais, por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade de jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa, desprezada, porque o solo empredado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após,
assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou voltados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro. Qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou o bem-humorado. O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Muito bonito, né? Essa passagem. Deixa eu dar bom dia a quem está chegando agora aqui com a gente. Bom dia, Cristine, de Fortaleza, seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Paloma. Laine também, seja muito bem-vinda. José Mauro de Freitas. Renata Moraes, um abraço Zuleika, a todos que estão aqui com a gente, sintonizados pela Rede Amigo Espírita. É um prazer, gente, é um prazer estarmos juntos. Quero agradecer mais uma vez, né, a sintonia de todos, o carinho de todos para com os nossos estudos e que todos nós possamos, então, assim, sintonizarmos, né, sintonizarmos a luz, sintonizarmos ao bem, que realmente essa semana ela possa ser abençoada para cada um de nós. E que a gente se lembre que é a gente que faz, né? É a gente que faz a nossa semana. Então, a importância de estarmos realmente abertos. Que cada um de nós estejamos abertos para ouvirmos, para entendermos a mensagem de hoje, para que possamos ser bem felizes junto aos nossos amigos espirituais, para que possamos acessar o que cada um de nós realmente precisamos. Essa passagem, então, ela vem fazer nos refletir sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Então, quantas pessoas ali, né, como Jesus vai mostrando, eles estavam preocupados, né, em de repente orar, né, sem cessar, jejuar, né, parar todas as suas atividades para servir a Deus. E aí a gente vai refletindo o que Jesus fala, né, que de nada adianta as nossas intenções sem ações. Então, quantas vezes a gente está perdido justamente nisso? A gente pensa que está perto da espiritualidade, mas a espiritualidade, né, jamais será algo mecânico. Nós precisamos lembrar que a espiritualidade, ela precisa estar presente em tudo que você faz na sua vida, no seu dia. Não é só no momento que você está numa casa espírita ou em algum lugar que você se afiniza espiritualmente que você pode ter a conexão com o sagrado. Na verdade, a gente precisa trazer esse reino, né, dos céus à terra, né? E isso, a gente perceber que em cada ação que a gente tem, a gente pode fazer diferença, sempre. Como o mestre nos diz, a questão do servir, né? Então, a importância, né, como acaba o texto aqui,
Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então, realmente, essa necessidade, né, da gente colocar em prática aquilo que a gente vem estudando, tornar, então, a beleza da gente poder viver o espírito de cada coisa, tornar real isso. Viver o espírito de cada coisa é a gente estar presente em cada momento. E às vezes a gente não está. Como eu disse, às vezes a gente está proferindo, por exemplo, o Pai Nosso, ou até o Evangelho que você faz. Você está entendendo o que você está falando? E mais, você está sentindo aquilo que você está falando? Essa é a diferença. E aí Jesus vem nos falar que não são as preces demoradas que vão nos ligar a Deus, mas sim as coisas que realmente saem do fundo do seu espírito. De nada adianta, né, a gente fazer jejuns e a gente virar, ter uma alimentação mais pura, digamos assim, se a gente não purifica a nossa cabeça, se a gente não purifica o nosso espírito. Então, a gente é chamado a purificar cada uma das nossas intenções, e a gente poder estar no nosso dia a dia de uma maneira mais consciente, porque muitas vezes a gente está agindo de uma forma muito instintiva. Às vezes você está fazendo, de repente, um determinado roteiro na sua vida. Então, às vezes você tem um roteiro aí, você faz tudo certinho, aparentemente, não faz? Você vai para o trabalho, você paga as contas, quando paga. Você de repente vai para a academia, de repente está ali com os filhos, de repente está ali com a mulher ou com o seu esposo. Você vive o espírito de cada uma dessas coisas? Essa é a espiritualidade. Você viver a essência de cada coisa, é isso que nos faz estar mais perto do divino. Como você pode se espiritualizar nas pequenas coisas? Como você pode domar os seus instintos? Como você pode se auto-iluminar a cada dia? Nenhum de nós vai alcançar a iluminação sem passar pelas suas próprias sombras, sem encarar aquilo que você mais teme, sem encarar aquilo que você ainda foge, as coisas que estão embaixo do tapete, que você precisa resolver, que você não pode levar para mais um ano, é essencial. Porque cada vez que a gente vai colocando luz sobre uma pequena sombra, ou seja, que a gente tem a capacidade de olhar as coisas de frente e resignar e fazer um processo de compreensão, a gente está se iluminando também. Jesus também nos fala aqui, perguntando aos apóstolos, né? Qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E o apóstolo diz, a água estagnada, sem proveito. Quantas vezes, assim, na sua vida, você tem tanta coisa, mas não usa? Os cursos que você fez, as ferramentas que você teve, as ferramentas que te foram ensinadas, você usa? Eu pergunto a cada um de nós não estamos recebendo ferramentas gratuitas do Evangelho desde o momento da nossa encarnação? Jesus é a maior ferramenta para você. É o exemplo vivo. E as palavras que estão no seu Evangelho realmente precisam nos transformar. Nós temos por aí também exemplos de luz em todos os lugares. E nós precisamos começar a olhar para a luz. A luz que está lá fora e a luz que está aí dentro também. Porque você tem aqueles insights que são a sua consciência te apontando sempre um bom caminho. Nós não estamos sozinhos, temos benfeitores espirituais ao nosso lado. Mas às vezes o nosso orgulho não quer escutar. E aí, por isso eu comecei com a prece hoje da serenidade, né?
as coisas que você pode mudar, as coisas que você não pode mudar, a importância de você perceber o que o momento apresenta para você. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz. Às vezes a gente não pensa dessa maneira. Por todo custo a gente quer afastar uma dificuldade. Mas você, guerreiro, você vai ser forjado nesse momento da tua prova. A gente não está aqui por acaso, é um planeta de prova e expiação. Então, enquanto você não aceitar as suas provas, aquilo que você realmente precisa se iluminar nelas, aquilo que você precisa vencer através delas, você vai ficar preso nelas. E aí a roda de karma é a roda de sofrimento. A gente não precisa ir pela dor. A dor é um caminho. Em algum momento da sua existência ou das suas encarnações passadas, você escolheu o caminho da dor. Você muitas vezes reagiu ao invés de agir. Tem uma diferença tão grande aí entre agir e reagir. Eu gostaria de contar uma história que eu acredito que a gente tem que estar muito aberto, né, as coisas que nos acontecem no dia a dia, porque a gente tem professores por onde a gente está. Se você abre os ouvidos, se você presta atenção, tudo pode ser seu professor, tudo pode ter uma lição maravilhosa para você. Eu estava pegando uma carona, né, com meu irmão por esses dias. Se estiver presente, dá um abraço aí, que eu vou contar um pouquinho da lição que você me passou por esses dias. Um beijo. Então, pois é, ele me disse assim: Fernanda, eu estava no meio do trânsito, na verdade, perdão, ele estava no meio, né, de uma via ali, e atrás dele estava um ônibus buzinando. Ele estava certo, né, o motorista estava tendo uma postura de acelerar, buzinando, e meu irmão certo, né, dentro do contexto ali da via. Ele estava no carro com a mulher e os 2 filhos. Meu irmão disse o seguinte: se fosse outro tempo, eu teria saído do carro, né, de repente dado um chute no ônibus, né, e discutido com aquele motorista, subido dentro de mim aquela raiva, aquele instinto de revide. Mas ele disse que ele teve um flash de consciência, um flash de iluminação por uns minutos. Ele olhou as crianças dele brincando dentro do carro, e toda aquela situação lá fora não estava dentro do carro, né? E aí ele falou que assim, em poucos segundos ele começou a perceber, a ver toda a situação. E que o motorista podia estar num mau dia, que ganhasse pouco, né? Uma porção de coisas que ele começou a pensar. Poderia ser um motorista inexperiente, novo na profissão, enfim. E que aí ele começou a olhar para dentro do carro e ver as crianças e ver tudo que a ação dele, né? Que a reação dele, né? Desencadearia. Como ele poderia tirar, né, todo aquele universo de paz que estava ali dentro do carro, e como ele poderia ser pivô de uma porção de coisas, né, que provocaria, né, a falta de equilíbrio também em outras pessoas. E aí ele falou para mim: eu tive um momento de autoiluminação, Fernanda, e eu pude ver as coisas sobre todos os prismas, pude ver tudo, né, fora e dentro, o que estava acontecendo. E eu me contive, eu pensei comigo: são só mais um pouco, esse motorista já vai sair do meu caminho, eu já vou virar a rua. Então ele se segurou, né? Ele teve uma ação ao invés de uma reação. E vamos explicar um pouquinho sobre isso também. Eu vou ler uma história casando nessa.
o colunista Sidney Harris conta uma história em que acompanhava um amigo à banca de jornal. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo de Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Quando os dois amigos desceram pela rua, o colunista perguntou: "Ele sempre te trata com tanta grosseria?" "Sim, infelizmente é sempre assim." "E você é sempre tão polido e amigável com ele?" "Sim, sou." "Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você?" "Porque não quero que ele decida como eu devo agir." A implicação desse diálogo é que a pessoa inteira é seu próprio dono, que não deve se curvar diante de qualquer vento que sopra. Não é o ambiente que a transforma, mas ela que transforma o ambiente. A pessoa inteira é um ator e não um reator. Extraído do livro Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou, de John Powell. Então, tem uma diferença muito grande mesmo entre você agir e reagir. Quando você reage a qualquer coisa, muitas vezes você está entrando no clima daquilo que te foi proposto. E aí é isso, é uma reação em cadeia. Se você responde ao teu agressor com o mesmo sentimento, né, a briga nunca vai cessar. O guerreiro, sem querer, dá um passo em falso e mergulha no abismo. Os fantasmas o assustam, a solidão o atormenta. Como sempre procurou o bom combate, não pensava que isso fosse acontecer com ele, mas aconteceu. Envolto pela escuridão, ele se comunica com seu mestre. Mestre, caí no abismo. As águas são fundas e escuras. Lembra-te de uma coisa, responde o mestre. O que afoga alguém não é o mergulho, mas o fato de permanecer debaixo d'água. E isto faz o guerreiro usar as suas forças para sair da situação em que se encontra. O guerreiro da luz nunca esquece o velho ditado: o bom cabrito não berra. As injustiças acontecem. Todos são envolvidos por situações que não merecem, geralmente quando não podem se defender. Nestas horas, o guerreiro fica em silêncio. Não gasta energia em palavras, porque elas não podem fazer nada. É melhor usar as forças para resistir, ter paciência e saber que alguém está olhando. Alguém que viu o sofrimento injusto e não se conforma com isso. Esse alguém dá ao guerreiro o que ele mais precisa: tempo. Cedo ou tarde, tudo voltará a trabalhar a seu favor. Eu pergunto para você, você tem agido ou reagido na sua vida? O que é mais presente dentro das suas ações? Um recadinho aqui de Ferraz Galvão. Acabei de falar isso com meu esposo no café da manhã, que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo, não é? Então agora, diante das provas, temos que serenar e ver o que pode ser feito. Pois é. Nós precisamos aprender realmente a nos vigiar. Nós precisamos, como Jesus disse ali, não é a oração simplesmente que te leva, né, ao caminho de Deus. É a tua vigília. É você se colocar a serviço. É você se colocar naquilo que precisa ser feito. No caso do meu irmão ali, ele domou o seu mau instinto. Ele teve uma ação. A ação está tomada de consciência. É quando você para e pensa. Você age. Quando você reage, você está no instinto. E aí é essa reação em cadeia que a gente fala.
E quantas vezes, gente, a gente está sendo responsável em sermos um multiplicador do mal na nossa volta? Às vezes pensamos que não fazemos mal para ninguém. Não tem gente que fala assim? Eu não faço mal para ninguém. Você fala mal de alguém? Você já está fazendo mal para alguém. Você nutre um pensamento mal de alguém? Você já está fazendo mal para alguém. Então não vamos nos santificar sem esquecermos do trabalho, porque nós temos muito ainda a trilhar, meus amigos. E é justamente nessas questões pequenas que a gente precisa se vigiar. É interessante a fala do meu irmão, porque ele também diz assim, me faz pensar assim a respeito de como a gente pode olhar a situação de um ângulo mais alto. Quando você simplesmente está olhando para o seu lado, primeiro que você acha sempre que você tem a razão, né? Você não consegue enxergar o lado do outro. Sempre existe um outro lado. É a questão da gente tirar as nossas pedras das nossas mãos. Um beijo pro meu irmão Renato. Que alegria ter você aqui. Então, e é isso, né? Essa questão da gente subir a nossa montanha e aí olhar a situação sob todos os ângulos. Quando você sobe uma montanha, é como um olhar de uma águia, né? Você está lá em cima e você consegue olhar como a águia, que é uma grande caçadora, né? Por que ela é uma grande caçadora na natureza? Porque ela tem o poder de observar. Ela sobe, né? Ela observa muito bem, antes de fazer aquilo que ela precisa fazer, né? Nós não fazemos isso, a gente não observa. Antes de tomar decisões na vida, você deveria observar. Porque muitas das coisas que estão te acontecendo, que não são boas, são porque você não refletiu. Aí sim, entra o poder aí da oração e da meditação. E até mesmo do jejum. Mas Jesus, que é o jejum, é inclusive se purificar, né? Purificar a sua cabeça, né? Não tirar sua comida de dentro de você, mas tirar os pensamentos turvos, né? Fazer esse processo de esvaziamento, isso é fundamental. Mas Jesus deixou claro naquela passagem que não era só isso. Porque amar servindo, como ele nos disse. Então a importância de você fazer tudo que está ao teu alcance para você se purificar. Mas isso precisa te levar à ação. Ele nos diz também da questão do remédio, né? Vamos repetir aqui. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, palavras, obras das nossas próprias vidas. É isso, gente. Então não adianta, você tem um remédio, você não leva para a tua ação. O remédio naquela situação do meu irmão foi o remédio da tolerância. O remédio ali ele precisava daquilo e ele se deu aquele remédio. Eu acredito muito que a gente está assim nesse processo evolutivo entre quedas muito profundas e ascensões. Porque num dia só a gente consegue se iluminar, né? Você consegue ter um flash de consciência e no mesmo dia alguma coisa te irrita e você perdeu, né? Você perdeu a paciência, perdeu a compostura diante de uma situação. Então, eu acredito muito que a gente pode parar de ser tão bipolar assim. Mas para isso, a gente tem que querer, né? A gente tem que querer parar de perder energia à toa.
porque a sua energia é muito importante. A gente tem perdido muito da nossa energia, a gente se abastece. De repente você lê um evangelho, você lê alguma coisa importante, você vai num lugar de luz, você faz alguma prática de repente com a natureza. Tudo isso são formas de nos abastecer. Mas o que acontece, gente, é que você perde isso com muita facilidade. Você não dá manutenção. E tudo aquilo que você não der manutenção na tua vida, como Jesus também falou, da água parada, do peixe morto, né? Não tem utilidade, gente. Tudo aquilo que você não dá atenção vai morrer. O que você aprende precisa te levar a se corrigir, a se melhorar. Nós estamos ainda muito tolos em cometermos o mesmo erro quando aprendemos alguma coisa. O processo de perdão, por exemplo, às vezes você pede perdão para alguém. Você vai lá, você comete a mesma coisa com a mesma pessoa. Tem uma hora que essa pessoa cansa. Por mais que a gente é incentivado a perdoar, tem uma hora que o coração do outro cansa. Então, na verdade, tudo é ação e reação, tudo é colheita. Então a gente precisa entender isso. Você colhe aquilo que você planta. E aí sim entra o karma da tua vida. Todo jardim precisa de um imenso cuidado. Nada vai ficar de pé sem a sua ação. Volto a falar a frase, né, que outro dia uma pessoa falou para mim. Quando alguém fala, a minha vida tá como Deus quer, ela falou, se a sua vida estivesse como Deus quer, ela estaria maravilhosa. Então vamos lembrar que Jesus falou para cada um de nós. Por que estáis tão preocupados com aquilo que ireis vestir, com o que ireis comer? Se o Pai veste a cada um, até mesmo dos seus lírios, por que você está acreditando tanto na falta? Por que você acredita tanto que as coisas não vão dar certo? Temos esse grave problema de termos a mente muito contaminada. E é por isso que a gente está nessa bipolaridade. Você precisa vigiar sua mente. Ela não tem que ser um terreno, ela não pode desencadear uma porção de outras coisas. Aquele momento que você está reclamando de alguém, né? Infelizmente, meu amigo, não são muitas vezes boas companhias que você está atraindo. Quanto mais pesado você estiver, mais semelhante atrai semelhante. Então as suas companhias também não serão as melhores. E às vezes você até rejeita a ajuda de quem queira te ajudar, porque você está muito denso. Você não consegue ver, né? Você não consegue ver, né, a luz se você está sintonizado com a sombra. E novamente Jesus vem falar dessa questão da gente iluminar as nossas sombras, iluminar as sombras. E como um dos trechos que eu li para você, é você que transforma o ambiente, não culpa mais nada. Não culpa nenhum ambiente, né? Pensava comigo também, assim, sabe, a respeito dos karmas e das coisas que a gente tem que passar, novamente voltando à oração da serenidade, que tem situações que te exigem realmente muita paciência. E tem pessoas que exigem muita paciência de você. Principalmente as pessoas que são diferentes. Mas você não precisa entrar na sombra de ninguém. Permanece na tua luz. Tem muitas pessoas aí se desequilibrando porque alguém perto delas está mal. É o filho, é a mãe, é o vizinho, é a África. Gente, a gente precisa aprender a melhorar a nossa sintonia. Nós não vamos poder ajudar ninguém se nós nos envolvermos nos problemas. Temos que lembrar
que existe uma porção individual, evolutiva, para cada alma aqui nesse planeta. Então, tudo o que está acontecendo para cada pessoa tem um motivo. Não é de graça, gente, não é. Não tem injustiça, as leis são justas. Quando as coisas estão sendo injustas, pode ter certeza que o plano espiritual vem com muita força para te ajudar. Tem muitas situações da tua vida, eu tenho certeza que vocês têm depoimentos sobre isso. Coloca aí para mim. Alguma situação da tua vida que você estava sofrendo uma injustiça, né? Que você recebeu um presentinho aí de Deus. Alguém encarnado que te ajudou, algum amigo, um amigo espiritual te livrou de uma coisa que você não precisava passar. Então, tenha certeza, gente, se a gente anda no bem, a colheita é certa. É certa, é obrigatória. Se tem alguma coisa para você extrair, você vai extrair daquela situação. Toda dor, ela te lapida. Tudo aquilo que você esteja passando, que você passou em algum momento da sua vida, que foi difícil, como eu digo, você não é mais o mesmo, você não será mais o mesmo. A única coisa que a gente precisa se atentar é que a gente não precisa ser uma pessoa amarga. A maneira como você conta a tua vida vai fazer muita diferença. Você é uma pessoa que conta a sua vida como uma novela mexicana? Você conhece alguma pessoa dramática demais? Ou você se vê nesse momento sendo um dramático? Ó vida, ó céus, ó azar. Quantas vezes você está afinizado realmente nesse universo de reclamação? Nós, às vezes, nos tornamos vítimas. Você tem que extrair de dentro de você todas as suas capacidades. Você está com um problema financeiro, que é uma das coisas que tenho certeza que nessa sala tem muita gente. O que você está fazendo para trabalhar ao teu favor nisso? Poxa, mas eu estou tendo um monte de ideias, não está funcionando. O que você precisa fazer de diferente? Será que não é a tua cabeça que está atrapalhando determinadas coisas? Aprende a se reeducar na parte financeira, né? Da mesma maneira em qualquer outra área da tua vida. Ainda falando do processo de reação, de processo de instinto, nós estamos muitas vezes envolvidos nesse universo de instinto. Então você não faz uma coisa pensada, como eu falei. Você vai lá, né? Fazendo as coisas de qualquer jeito. Você está sofrendo, aí você vai lá, você coloca uma bebida em excesso, uma comida em excesso, né? Você se desequilibra sexualmente, você vai para ambientes errados, né? Você começa a cometer uma porção de coisas que não estão te nutrindo. Você está fugindo da tua responsabilidade, né? Você está saindo, né, daquilo que você se propôs a fazer. Então é isso, a gente precisa aprender a se iluminar em cada uma das situações, a falar não para aquilo que é não, a falar sim para aquilo que é sim. Não existe em cima do muro. Você precisa se decidir quem que você quer ser, se você está disposto realmente a evoluir e se reeducar. Nenhum de nós vai ter crescimento sem reeducação. Estamos muito mal acostumados. Estamos muito, às vezes, mimados, achando que as coisas têm que ser do nosso jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Vamos parar aqui. A gente pede que seja feita a minha vontade, Senhor. Nem sempre na tua vida você tem aquilo que você queria, mas você tem aquilo que você necessita. Então, nada
Nada, nenhum bloco da tua vida foi perdido. Nada foi em vão. Mas para isso, você tem que fazer disso um processo de compreensão, de iluminar isso. Poxa, talvez eu precisei passar por isso o que cada situação que você viu como negativa te trouxe de bom. Ah, Fernanda, uma pessoa de repente me deixou sozinha. O que ela tá te educando nesse momento? A você se tornar independente, a você se tornar mais forte. Cada situação que é apresentada para você, ela tem um ensinamento. Então, a partir desse momento que você recolhe os ensinamentos de cada situação, você vai entrando num processo de autoiluminação. Não tem como a gente ascender se a gente está muito preso às coisas do passado. O tempo inteiro você tem que voltar na mesma situação. E você vai reencarnar com os mesmos problemas. Esse é um momento de regeneração, gente. Ouvimos falar disso com tanto encanto, não é? O nosso planeta virará um planeta de regeneração. Mas cabe a cada um de nós esse processo. Você precisa se regenerar. Você precisa educar as suas más tendências. Você precisa se desviar de tantos buracos que você vem entrando. Você precisa fazer as coisas com mais consciência, com mais leveza, com mais equilíbrio. Pensa, sente, depois age. É a melhor maneira. Pensa no outro. Isso é o servir. Não é porque o outro te oferece um punhal que você vai devolvê-lo. Então pensa nisso. A maneira como você vem reagindo, a maneira como você vem agindo. É muito necessário que você beba a água da paciência. Precisamos dessa paciência. Precisamos trazer a mensagem de Jesus ao nosso coração. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Jesus, na sua oração, diz: e não nos deixeis cair em tentação. Esse trecho do grego, do original, tem a seguinte tradução: e não me deixeis ser controlado. Então pergunta aí dentro hoje, o que vem controlando a sua vida? Um vício? Alguma coisa que você não consegue parar? Uma situação que você está sendo incitado a fazer da mesma maneira? Você é muito mais forte do que isso. Mas você só pode colocar a sua força em prática se você acredita nela. Senão sempre você será um controlado e um manipulado por forças negativas dentro e fora de você. E a gente não quer isso para cada um de nós. A gente precisa falar a realidade, gente. Temos muitas pessoas hoje em processos perturbatórios. Hoje, quando eu saio na rua, eu me espanto um pouco no sentido de como existem hoje pessoas extremamente perturbadas na rua. Não que não existiam antigamente, mas eu percebo como as pessoas estão tomadas, literalmente. E isso é um processo obsessivo, né, gente? Quantos obsessores estão ali tomando, né? Aquela situação, tá? E eu não vou falar somente dos mendigos, não. Vou falar de você, da sua família, de nós. Que nós... não falta muito pra gente se tornar, assim, muitas vezes, assim... Entrar num processo perturbatório ao extremo. Às vezes a gente entra. Por quê? Porque a mente está levando. E a mente está buscando essa sintonia. Então vamos mudar a nossa sintonia?
Vamos mudar a nossa frequência, varrer do nosso comportamento, varrer do nosso coração, né? Aquilo que precisa ser consertado. Que bacana, Sulema, da Bolívia. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Então, gente, perceber, né? Observa, para, sente e age. Esse roteiro encarnatório tem que ser muito legal para você. É uma linda oportunidade de crescimento que a gente está tendo aqui. Estamos aqui para sermos felizes, sim. E a gente pode, sim, transformar cada um dos nossos karmas. O que é difícil, coloca amor. Jamais se arrependa de ter dado amor, de ter servido com amor. Porque isso, mesmo que você faça para alguém, antes você está fazendo para você. Entende? Tudo leva a um processo de crescimento. Tudo nos faz chegar à encruzilhada, né? Da luz. Aquela encruzilhada do caminho, né? Pode te levar a um caminho escuro, mas pode te levar à luz. E aí, você escolhe a estrada que você vai seguir. Da luz ou da sombra, tá tudo acessível para você. Através daquilo que você faz, através daquilo que você escolhe. Você recebeu de presente o livre-arbítrio. Escolhe. Não tenha medo. Aprenda a acender mais o seu processo de fé. A próxima vez que você for orar, como Jesus te ensinou, te recolhe no teu quarto. Jesus queria falar para você. Você não precisava estar em praças públicas, você não precisava fazer grande alarde. Você só precisaria se recolher no silêncio do seu íntimo e sentir toda essa infinita proteção que você tem. Jesus está sempre à nossa frente. Os espíritos de luz estão sempre conosco se nós estivermos com eles. Temos que abrir o nosso coração, silenciar a nossa cabeça, absorver toda aquela energia que nós precisamos para as lutas que temos. E pode ter certeza que é ainda nessa vida aqui que está reservado para você a felicidade. Mas que a felicidade não é desse mundo, como diz Jesus. Que aqui estamos ainda em provas e expiações, em coisas transitórias. Mas que nós estamos aqui no planeta escola, precisando aprendermos a sermos felizes, a gerar felicidade, a gerar amor, a pensar sempre no outro, a jamais deixar uma marca negativa no coração de ninguém, a sermos mais éticos, a sermos mais gentis, a sermos as pessoas melhores que podemos em cada uma das situações. Avalia cada uma delas. Se você errou, bora se levantar e bora fazer diferente. Mas não vamos repetir o mesmo erro. Se você tiver vigilância, você consegue. Sem vigilância, o ladrão sempre vai entrar na sua vida. Você pede proteção, mas às vezes os cadeados da tua vida estão abertos. A tua casa está aberta. Não tem como você pedir algo que você não está trabalhando para isso. As pessoas pedem para passar em provas e não estudam. Milagre só acontece para quem trabalha. É lei de sintonia. Atraia, né, aquilo que você vibra. E aí não precisa fazer esforço nenhum, porque na vida não precisa de tanta força assim. Você só precisa fazer o certo. Você só precisa trabalhar. Tira da tua vida aquilo que é desnecessário, aquilo que é excesso. É excesso. Por que você está fazendo tanto? Não é a quantidade de coisas que você faz que te traz a felicidade, mas é a qualidade do que você faz.
De nada adianta você ter um monte de amigos se você não está presente. De nada adianta você ter uma família se você não está presente. De nada adianta o ter na tua vida se você não usufrui. As pessoas que moram na praia geralmente não vão à praia. Às vezes você comprou determinadas coisas na tua casa que você não usa. Então tudo que é parado não tem utilidade. Faça as coisas terem utilidade para você. Abre lá teu armário que está estagnado, hora de doar, gente. Ou dá utilidade para aquilo. Da mesma maneira o que está no teu coração. Da mesma maneira aquilo que você aprendeu na vida. Bora colocar em prática. Na próxima passagem do Evangelho, leia, mas abstraia tudo que você pode e coloca a teoria em prática. Hoje saiu o Evangelho para mim da paciência. E aí? Que bonito as palavras de Jesus. E aí? Com quem você não anda tendo paciência? Tudo que esbarra na tua vida é recado para você. Nada entra na tua vida sem querer. Então pensa nisso com muito carinho. Você colhe aquilo que você planta. A sua energia vai para onde você dá atenção. E tudo aquilo que você cultiva virará frutos. Eu convido você agora a fazermos juntos uma vibração. E a proposta é que você possa, se puder, feche teus olhos, abra teu coração. Eu gostaria que você mentalizasse todas as pessoas que estão sintonizadas agora, encarnadas e desencarnados a esse estudo, como se a gente estivesse se dando as mãos agora. Eu gostaria que você mentalizasse você pegando a mão esquerda e a mão direita de um companheiro presente aqui nesse estudo. E nesse momento nós vamos juntos formar uma corrente de luz. E nós deixamos do lado de fora dessa corrente os pensamentos tristes, turvos, as preocupações, tudo pode ficar para depois. Toda essa mala fica lá fora. Para que nesse momento você possa sentir a presença de Jesus no fundo do teu coração, a visitar a cada um de nós nesse círculo. Sua presença mansa e amorosa. E essa presença vai calando todos os nossos incêndios e nossas preocupações, de forma que conseguimos mesmo deixar do lado de fora o que nos afligia. Vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles verão a Deus. Respire fundo. Solta as tensões do seu corpo, da sua cabeça, do seu coração. Esse é o momento só para você, só você. Para você receber toda essa energia. E os benfeitores espirituais vão fazendo um trabalho muito amplo dentro do seu coração agora. Os médicos de Jesus vão espalhando a sua vibração de cura, os fluidos de luz. Vá mentalizando nesse momento toda essa luz entrando na sua casa, varrendo todas as desarmonias, instalando lá nos seus ambientes essa energia de luz, de amor, de paz, entrando em cada cômodo para que quando lá você estiver, ou que já esteja, ou quando cada pessoa lá entrar, também possa sentir essa energia que vai para todos.
Você irradiando para o ambiente inteiro. Nós vamos vibrando juntos agora por todos aqueles famintos do pão material e do pão espiritual. Você pode nesse momento mentalizar aqueles que mais precisam, as suas intenções que trouxe para o Evangelho, os doentes, os necessitados. Vamos colocando tudo para Jesus, para os nossos guias de luz. Vamos mentalizando. Todos recebendo essa vibração e assim, nessa corrente que estamos, nós estamos, na verdade, vibrando por todos. Multiplicando a nossa energia através das nossas mãos unidas. Vá sentindo essa energia sendo espalhada por todas as áreas da tua vida, profissional, financeira, amigos, família, moradia. Vamos vibrando pelo nosso planeta, para que os 4 cantos recebam amor, luz, paz e cura. Vamos nos sentindo agora agentes do Cristo na regeneração planetária. Vamos assim pacificando ainda mais o nosso espírito, aquietando as nossas dores, nos sentindo fortalecidos e preparados para essa semana, para o caminho que se segue, que possamos ser semeadores da luz e do bem. Amado Jesus, abençoa cada um, fortalece a cada um mais e mais, que saiamos desse estudo muito melhor do que chegamos, que façamos o bem sem olharmos a quem. Nos ajuda a nos colocarmos sempre em ação, incansavelmente na ação, para reformar a nós mesmos, ajudando assim a reformar o nosso mundo. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Vamos agradecer, meus amigos, voltando, abrindo os olhos. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, o carinho mais uma vez com o nosso Evangelho, com o nosso estudo, né? Que cada um possa continuar tendo um excelente dia de muita, muita paz. Agradeço à Rede Amigo Espírita pela oportunidade, pela confiança, né? Que todos possam ser muito abençoados nesse trabalho disseminador da doutrina de Jesus. Um grande abraço a cada um dos meus colegas também, expositores, que fazem seu trabalho com tanto carinho, né? Com tanta dedicação. Muito obrigado a cada um de vocês. Acreditem todos, sempre, na sua própria luz. Como Jesus nos disse, que brilhe a nossa luz, que possamos brilhar essa luz para o nosso mundo. Lembra que o mundo começa através dos teus pequenos mundos. Então faz o melhor ainda hoje. Leva a paz a quem quer que seja, né? Leva um sorriso, né? Se ilumina nas pequenas coisas, que as coisas vão melhorando a cada dia. Quero convidar a cada um também a acompanhar meu trabalho também. Eu dou palestras, né, nas casas espíritas, né? Se alguma casa também precisar, é só entrar em contato, a gente vai com o maior carinho. Acompanha também o meu trabalho lá no Facebook, tá? A minha página é A Luz do Espírito, Fernanda Temple. É o meu trabalho com a espiritualidade. A gente organiza algumas lives, tem as datas das palestras, alguns estudos que vocês podem acompanhar lá. Podem adicionar, todos são muito bem-vindos, tá? O meu trabalho como terapeuta, tá? Também dou cursos, palestras. A gente está organizando agora um Réveillon, inclusive num sítio, com uma cachoeira particular, para as pessoas virarem um ano equilibradas. Então, todo esse meu trabalho aí de terapeuta, né, as terapias individuais, o que vocês precisarem de alguma coisa também que eu possa auxiliar, estou à disposição. Também ali com outras lives, estudos da inteligência emocional, tá lá no grupo Motivação e Equilíbrio,
Fernanda Temple. Vocês são bem-vindos em todos os meus canais, viu? Meus amigos, meus irmãos, somos todos uma família. A mão que dá e a mão que recebe. Grande abraço no coração de cada um de vocês. E até o próximo momento. Eu tô aqui no Evangelho na Rede toda segunda-feira, das 8 às 9 horas, tá bom? Um beijo grande.